E no final do mês nós sempre temos informações envolvendo os próximos títulos a serem lançados pela editora Panini Comics. Dessa vez nós temos lançamentos de março de 2025, bastante coisa do Batman, tem edição absoluta, tem uma mega saga aí que faltava uma boa republicação, temos também título novo chegando e Batman Adventures. Show de bola, muita coisa bacana pra gente comentar aqui e discutir, hein? Vale a pena? Não vale a pena? A saga do Batman, hein? Tem discussão sobre isso, porque nós temos aí Contágio sendo republicado. E agora, como é que fica a saga do Batman? Vambora para toda essa discussão. Vamos começar dando uma olhadinha então aqui em Aves de Rapina Volume 1. Esse aqui realmente é um lançamento, né? Um título inédito, mas que fez sucesso lá fora no seu lançamento recente. Trabalho com o roteiro da Kelly Thompson, que está inclusive fazendo Absolute Wonder Woman nos Estados Unidos, que deve chegar até o final do ano no Brasil, e também os desenhos do brasileiro Leonardo Romero, hein? Um grandíssimo talento brasileiro, aí, porque realmente o cara manda muito bem. Ele recentemente participou de algumas histórias da DC com o Batman, lá, que eram histórias backup, com o roteiro Chip Zdarsky, que, olha, era muito bacana mesmo, e agora então ele faz esse trabalho aqui com as Aves de Rapina, fazendo todo o design dessas personagens. Gostei muito do uniforme da Cassandra aqui, que remete a Detective Comics número 27, né, com o primeiro uniforme do Batman, mas é um título que realmente tem chamado bastante atenção, com bons desenvolvimentos envolvendo essas personagens e a equipe Aves de Rapina como um todo. Então é um título para quem gosta do universo do morcego, é um título para quem gosta da Cassandra, quem gosta da Arlequina, quem gosta da Aves de Rapina e quem gosta de um bom roteiro e de um bom desenho. Simples assim. Então realmente é um título que você tem que ficar de olho, porque é um dos melhores trabalhos recentes lançados pela editora DC Comics. Agora nós vamos para o título luxuoso do mês aqui, que é Superman e Batman edição absoluta. Em primeiro momento eu achei que era Omnibus, porque aqui na capa não definitiva, né, a capa provisória colocada pela editora Panini Comics está com uma Omnibus aqui, se eu não estou enganado, se eu não estou lendo errado, né. Eu interpretei dessa maneira, depois que fui ver ali então que é a edição absoluta realmente. E esse título aqui, olha, ele agrada muitas pessoas e ao mesmo tempo quem não é muito fã do Jeff Loeb dos anos 2000 aí, não agrada tanto, né? O Jeff Loeb conhecido pelo Silêncio, e esse título vem depois, na esteira do sucesso do Batman Silêncio. E na época de lançamento desse trabalho, Superman e Batman fez um sucesso muito, mas muito grande. Inclusive fazendo os leitores na época suspeitarem que, na verdade, o Batman Silêncio não fez sucesso só por causa de Jim Lee. Talvez o sucesso maior tenha sido por causa de Jeff Loeb escrevendo o trabalho. Sim, não tô brincando, porque realmente esse título aqui, olha, figurou lá nas primeiras posições de top de vendas, com esse sentido. Realmente é um trabalho aí que marcou muito um período desses dois personagens. Fazia um tempo que o Superman e o Batman não tinham um título só para eles, né? A lá World's Finest. E aí o Jeff Loeb então veio reviver esta parada toda. O primeiro lançamento do Brasil desse quadrinho foi na revista mensal do Superman, na primeira série pela Panini. Aí depois eles ganharam um título próprio, que começa no segundo arco, quando nós temos a reintrodução da Supergirl. O Jeff Loeb traz muitos conceitos da Era de Prata, com as Kryptonitas. Ele já fazia muito isso no trabalho dele com o Superman, na sua fase com o Superman. Mas aqui ele resgata muito mais desse período da Era de Prata. Essas histórias, esses primeiros arcos, inclusive, serviram como inspiração, né, para adaptações em animação. Então você tem lá Inimigos Públicos, que é o primeiro arco de história esse aqui, depois você tem então o arco da Supergirl, que também foi adaptado. Então convenhamos que é um trabalho realmente que ele chama muito a atenção. Confesso que eu não sou tão fã assim. Nas primeiras vezes que eu li, eu achei muito interessante a narrativa. Por mais que você tenha desenhos bizarros aqui, como o do Ed McGuinness, que eu não sou muito fã, que ele faz a galera muito, mas muito troncuda. Parece que todo mundo toma bomba fortemente, mas eu acho muito interessante a narrativa meio cinematográfica que você tem na história. E aí você tem toda uma galhofa lá do Batman, Superman enfrentando um monte de personagens conhecidos da DC, você tem todo o arco finalizando aqui envolvendo o Presidente Luthor, e aí então depois vai passar para outros momentos importantes aí dessa parceria. A fase do Loeb na revista Superman e Batman termina na edição número 26, então são duas edições absolutas, se não me falha a memória, se eu não estou errado aqui, para completar então toda essa fase do Loeb. Termina inclusive com umas histórias escritas pelo filho do Jeff Loeb, que na época tinha falecido até, um momento bem triste, é uma grande homenagem ao filho do Jeff, então você tem um detalhe importante nesse aspecto. Mas de qualquer maneira, será que vale uma edição absoluta? Eu vou dizer para vocês que eu prefiro muito mais a edição absoluta do que o Omnibus. E sei lá, eu daria uma chance até para ver os extras de construção que envolve toda essa trama aí, né? Depois dos lançamentos da Panini, a gente teve a republicação pela Eaglemoss, a coleção de graphic novels lá, então tem bastante histórias dessas sendo publicadas nessa coleção.
mas agora então vendo esse formato muito mais luxuoso. Eu vou dar uma relida aí, né, para reviver as memórias envolvendo esse trabalho e para trazer também aqui as considerações envolvendo a edição absoluta. E a partir de março então nós temos o lançamento de Batman, a série animada Origins, volume 1. Eu achei interessante essa tradução, né, porque o Batman Adventures Continue, que é a continuação então das aventuras do Batman aqui, ele foi traduzido como Batman, a série animada, mas a série animada era para ser então a partir desse primeiro volume aqui, né? E colocando Origins até que você dá uma justificada aí na tradução. Ok, foi uma maneira criativa de você incorporar aqui então a série junto com esses encadenados que estão saindo por agora. Já falei recentemente quando nós tivemos então o lançamento pela CCXP, algumas pessoas queriam que fosse ônibus. Não vejo problema em ser encadenados, contanto que a galera vá atrás, eu acho que vale muito a pena, é um título que realmente merece. Eu só vi os amigos lá no grupo do canal meio que não curtindo aqui a, entre aspas, propaganda que tem envolvendo o ônibus, porque não é um ônibus, né? Mas aqui tá com a capa provisória de um ônibus. Então isso pode induzir as pessoas a erro. Enfim, eu até diria que, olha, talvez não fosse isso, talvez não precisamos pensar dessa maneira, mas, de novo, quando eu olhei lá o Absolute do Superman e Batman, eu em primeiro momento achei que era um ônibus, porque eu vi a capa. Depois que eu fui ver que é edição absoluta. Então realmente pode induzir a erro, não tenho como dizer o contrário. É claro que quando nós tivermos o lançamento do encadernado, não vai ter o ônibus sendo constado lá. Mas ainda assim, eu acho que a Panini tem que usar essa capa aqui, essa arte clássica do Batman Animated Series, porque realmente ela vende. Essa capa aqui, ela com certeza vende muito. Muitas pessoas que viram essa capa do ônibus simplesmente quiseram ter esse material por causa dessa capa, né? Sejamos honestos. Aqui estamos julgando o material pela capa, mas ainda assim é um bom material. Então, de qualquer maneira, fica a indicação para a pessoa ir atrás, comprar, assim, vale a pena, uma boa coleção. Até a gente já teve um lançamento desse material pela Editora Abril. Eu acredito que o primeiro encadenado ele compreende tudo que a Editora Abril lançou no passado. A partir do segundo encadenado que as coisas são inéditas no Brasil, na maioria das histórias. Então só fica a dica, né? Mas ainda assim vai ser o primeiro lançamento capa dura, um papel melhor e em formato americano. Por enquanto a gente só tem a versão em formatinho aqui. Mas sim, fica uma recomendação forte, meus amigos, vale a pena. Um bom mês aí pro Batman, né? Temos bons lançamentos. Inclusive, o próximo lançamento é muito importante. Mas antes de continuar, tem que fazer aquele jabazinho importante aqui, meus amigos. Se você gosta do projeto Caverna do Morcego, você pode ajudá-lo fazendo suas compras através dos links comissionados. Amazon, Panini, Mundos Infinitos, Magazine Luiza, Comics and Signature. Tem um monte de link aqui na descrição. Você pode participar dos grupos de descontos do canal também, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, de todo dia divulgando descontinho para você de muitas coisas, muitos quadrinhos com promoção, mas tem videogame, tem eletrônicos, divulgo com medo de vez em quando lá, então tem bastante coisa. Inclusive fica a dica, já que nós estamos falando sobre a editora Panini Comics, tá rolando o cupom Natal 20 até o momento que eu estou gravando aqui, dando 20% de desconto em praticamente toda a loja, está acumulando com outras promoções. Eu testei em pré-venda agora há pouco, por exemplo, testei aqui em Ponte Ignição, que vai ter a republicação a partir do mês de fevereiro de 2025. Testei aqui e deu os 20% de desconto. Então aproveita, hein? Eu acredito que esse cupom deve cair até a próxima pré-venda, quando esses quadrinhos que estamos discutindo aqui entrar no site. Então caso você esteja de olho em algum quadrinho lá, fazer uma pré-venda com 20% de desconto, ou fazer uma compra acumulada com outra promoção de leve 4, pague 3, esse é o momento. Aproveita lá. Dá uma olhadinha aqui no link da descrição e usa o cupom Natal20. Mas ó, esse cupom deve cair em algum momento, hein? Em breve. Então não pensa muito, em caso você queira pegar uma coisa com esse descontinho. Então, se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja de internet, qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado, e sempre lembrando, você não paga nada a mais usando esses links. Agora vamos falar sobre a surpresa, quem sabe, aí do mês, que nós temos então grandes eventos DC Batman Contágio. Inclusive tá aqui, né? Gotham em colapso, um vírus letal coloca Batman e seus aliados contra o tempo para encontrar uma cura e salvar a cidade. A galera que é um pouco mais novata na área deve se perguntar, é bom esse negócio? Vale a pena? Vale, meus amigos, vale a pena. Inclusive, Contágio era uma das mega sagas que faltava uma republicação. Tivemos recentemente Fugitivo e Assassino / Fugitivo, republicado pela editora Panini. Show! Tivemos também Jogos de Guerra, fechou a republicação, né? Tá republicando a Queda do Morcego. A Queda do Morcego é uma saga um pouco mais celebrada, então já tá na terceira, quarta republicação. Terra de Ninguém teve umas 3 publicações no Brasil. Contágio
só saiu em formatinho pela editora Abril nos anos 90. Nem na coleção Além do Batman deu tempo para publicar essa saga. Ia publicar lá, hein, porque teve republicação lá fora nessa coleção, mas não deu tempo, a coleção foi cancelada antes, então faltava Contágio. A galera tava meio que esperando esse trabalho ser relançado na saga do Batman, porque é uma das histórias dos anos 90, mas aqui então a editora Panini Comics está adiantando e lançando nessa coleção de grandes eventos. E você tem algumas mega sagas do Batman participando desses grandes eventos, né? Mas ainda assim, é um grande trabalho a você ler envolvendo então o Homem-Morcego. Os anos 90 é muito marcado pelo Batman enfrentando tragédias de ordem natural, né? Ele enfrenta uma epidemia, enfrenta um terremoto, aí você tem toda a destruição de Gotham City, chega à Terra de Ninguém. Então os inimigos mais conhecidos do Batman, eles ficam um pouco em segundo plano para você ver então o Batman lidando com esses desastres naturais. Obviamente você tem a participação de grandes inimigos ali, né, usando inclusive esses desastres a seu favor, mas ainda assim é interessante como os anos 90 trabalharam com o Batman de uma maneira diferente, né. E você tem aqui muitos momentos tristes, inclusive, no Contágio, você tem perdas significativas, você tem a reconstrução do que envolve a amizade do Batman com o Comissário Gordon, em um momento muito bacana escrito pelo Alan Grant. É realmente um momento muito legal. Tem as histórias do Doug Monte, do Kelly Jones, aqui também na revista do Batman. Cara, então realmente é uma mega saga que vale muito a pena. Conforme está descrito aqui no slide, nós temos um primeiro volume para publicar então este grande evento, Batman Contágio. Nos Estados Unidos, em 2016, nós tivemos a republicação dessa história em um único volume, com quase 500 páginas, ou quase 600 páginas. Aqui a editora Panini Comics optou para pegar então a versão que saiu na Itália pela própria Panini italiana, que acredito que seja dividido em 2 capítulos, 2 encadernados, mas no encadernado da DC dos Estados Unidos você tem a saga completa. Então acredito que a editora Panini Comics vai conseguir publicar na íntegra essa mega saga, que ela não é gigante, é uma mega saga até que curtinha, ela não é gigantesca que nem Terra de Ninguém, que é a do Morcego, ou mesmo essas recentes, do Fugitivo Assassino, Jogos de Guerra, ela é um pouco mais enxuta. Então acredito que vai dar para publicar tranquilamente sem nenhum problema. Então essa talvez seja a maior recomendação do mês aí, né? Tem grandíssimos lançamentos para esse mês, né? Batman Adventures ou Batman a série animada, Contágio, Superman e Batman também entra nesse bolo aí, Aves de Rapina, um grande mês aí envolvendo os títulos da DC. A gente vai ter que ver até o checklist se vai ter mais publicações ainda, deve ter mais alguma coisinha ou outra. Eu senti falta de DC Pocket, né, ou DC de bolso, faltou aí a informação de qual título nós teríamos esse mês. Se eles continuarem na periodicidade bimestral, acho que é esse mês, né, de março que tinha que ter um lançamento. De janeiro é Batman Silêncio, fevereiro não teve. Era para ter uma coisa em março, vamos ver o que eles vão anunciar, né? Se forem anunciar. Agora, uma discussão que ficou lá no grupo do canal, e bem como deve rolar também com a galera que não participa, e a saga do Batman? E aí, será que isso é um indício que nós teremos aí finalização da saga a partir da segunda temporada, né? Fechou aquela do Morcego, não tem mais? Mas a gente vai ver mais pra frente como é que fica, né? Porque o grande problema, tal qual eu já destaquei anteriormente aqui no canal, é que depois da queda do Morcego, você tem várias publicações da DC Comics com material já digitalizado. Então você tem a fase do Monte do Kelly Jones, você tem o Contágio, Legado do Demônio, que pode ser outra publicação mais pra frente aí dos grandes eventos, tem uma fase Detective Comics que foi digitalizado mais recentemente, Terra de Ninguém está digitalizado e assim vai indo. Mas tem algumas pequenas histórias que você não tem o arquivo digitalizado pela DC. A Shadow of the Bat, do Alan Grant, tem algumas histórias que não foram digitalizadas. Então você vai ter algum problema de buracos ali para a saga do Batman. Pode ser que eles façam uma publicação até certo ponto, pode ser que não, a gente vai ver mais pra frente. Não acho que necessariamente publicando Batman Contágio em capa dura nessa coleção de grandes eventos acaba sendo um problema para a própria saga do Batman no futuro, no sentido de cancelamento. Porque você já teve histórias que se repetiram em publicações recentes da editora Panini Comics, os X-Men tiveram isso também. O próprio Batman teve histórias do Tim Sale que foram publicadas em capa dura naquela coleção lá do autor e depois foram republicadas na saga do Batman. Até chegar o momento que a gente poderia ter essa fase de Batman Contágio, tem um tempinho, então você pode ter uma republicação de material recente em outro formato. Pode acontecer isso. Mas aí nós veremos como será todo o momento de publicação da Panini Comics envolvendo a saga do Batman, se vale a pena continuar ou não e assim por diante, né? Se estiver vendendo muito bem a saga do Batman, com a queda do Morcego agora, por exemplo, eu acho que eles têm a tendência a querer continuar publicando esse trabalho, sem sombra de dúvida. Mas é aquela coisa,
Depende do material lá fora, se tá completinho, não tá e assim por diante. Enfim, veremos mais pra frente. De qualquer maneira, o importante é republicar a maioria dessas histórias dos anos 90. Depois de Contágio tem o Legado do Demônio, que completa o ciclo envolvendo inclusive Contágio, que lá fora foi publicado e encadenado à parte, não foi publicado no encadernado Contágio, então teria que ter mais um encadernado para publicar então essas histórias de Legado do Demônio. Aí com certeza no radar da editora Panini Comics está lá também Terremoto, Cataclismo, Terra de Ninguém, que eu acredito que eles querem republicar essa mega saga, porque é uma mega saga marcante também, já foi republicado algumas vezes pela Egon Moss, então a Panini já está de olho nisso, em algum momento eles vão querer relançar isso aí, a gente vai ver como é que eles vão abordar isso. Então enfim, o editorial da Panini Comics tem muito a nos contar futuramente sobre o Batman e suas republicações, e como as publicações atuais, né, que são também bem interessantes. Mas o que você acha? Contágio agora em grandes eventos é um bom lançamento, não é um bom lançamento? Ao mesmo tempo vai pegar a edição absoluta de Superman e Batman, vai pegar a Batman, a série animada Origens, comente tudo aqui embaixo. Vale a pena também, fiquem de olho. Me traga todos os seus comentários aqui embaixo e sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Fiz a resenha do episódio recente de Creature Commandos, com a estreia do Cara de Barro, personagem importante do DCU, vai ter filme e tudo mais, então é uma figura a você ficar de olho. Um bom episódio, focado no Frank, no Eric Frankenstein, esse personagem, pelo amor de Deus. Mas veja lá. Além do mais, fiz a resenha da edição recente de Absolute Batman, essa número 3, que mostra o Batman sendo derrotado, ao mesmo tempo prisões privadas. Como é que fica o Arkham nisso tudo? Pois é, temos algo importante envolvendo o Arkham nessa versão do Absolute Batman. Dá uma olhadinha no resumo, na resenha. Lembrando, tudo com spoiler. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.